Quando eu era pequeno, eu jogava bastante videogame, eu gostava muito. Eu ganhei meu primeiro PlayStation 1 quando eu era criança, e aí eu comecei a jogar videogame boa parte do meu tempo livre. Eu joguei videogame durante a minha infância, durante a minha adolescência, até o início da minha vida adulta ali. Depois eu comecei a largar o videogame, fui jogando cada vez menos, até que eventualmente eu parei e foquei em outras coisas da minha vida. Mas nos últimos dias eu me peguei pensando por que, que eu jogava tanto videogame quando eu era criança e por que, que muitas pessoas são super viciadas em videogame, né? Por que, que jogar videogame é tão bom? A verdade é que o videogame ele é estruturado para liberar dopamina no seu cérebro constantemente, né? E a dopamina, se você ainda não sabe, ela é um neurotransmissor responsável por levar informações para várias partes do seu corpo e quando ele é liberado ele provoca a sensação de prazer e aumenta a motivação. Então você se sente bem quando alguma coisa libera dopamina no seu cérebro. É tipo aquela imagem, você já deve ter visto, né? Aquela imagem que tem um burrinho e a cenoura fica na frente do burrinho e quem controla a cenoura controla o burrinho, que o burrinho vai atrás, né? Então a cenoura seria basicamente a dopamina pra gente. E é verdade que nos videogames você tem vários componentes, vários, né? Várias componentes-chave que liberam dopamina no seu cérebro o tempo todo. Justamente para você não ficar entediado e você ficar com vontade de jogar cada vez mais. E aí eu fui destrinchar isso, tentei destrinchar isso o máximo possível para tentar identificar como que o videogame libera essa dopamina pra gente e como que a gente pode pegar essa mesma lógica e aplicar na nossa vida. Então, são na verdade 5 elementos-chave que se você consegue replicar na sua vida, né? 5 elementos-chave que contém em todos os jogos de videogame, absolutamente todos, e você consegue replicar na sua vida. O primeiro deles é ter um objetivo muito claro. Esse você já deve ter ouvido por aí em outros vídeos do YouTube ou até outros livros que você já deve ter lido, que é um conselho super básico de autodesenvolvimento, né? Para você se desenvolver, é você ter um objetivo claro na sua mente do que você quer. Por mais besta que seja, por mais simples que seja, a verdade é que a maioria das pessoas não tem um objetivo claro. No videogame você tem. Você começa um jogo, você tem exatamente qual é o objetivo, que é o objetivo final de terminar o jogo, né? Matar o super chefão, ou resgatar quem tem que ser resgatado, ou etc. Tem sempre um objetivo enorme no final do jogo. Mas tem também vários objetivos que são menores, são subobjetivos, que eles são quebrados em várias partes e distribuídos ao longo do jogo. Então você não fica entediado ou demora para atingir seus objetivos. Você tem um objetivo maior, que é terminar o jogo, mas você tem vários objetivos pequenos no meio desse caminho até você chegar lá. E cada vez que você consegue bater um desses objetivos, por menor que seja, você é recompensado. E cada vez que você bate um objetivo e é recompensado, você libera dopamina no seu cérebro. Então, essa é uma excelente forma de você fazer na sua vida. Você sentar e pensar exatamente quais são os objetivos grandes, né, os macro-objetivos que você tem. Por exemplo, ter o corpo com, sei lá, tantos quilos e com tão porcentagem de gordura, por exemplo. Você determina um objetivo plausível, lógico, né? Um objetivo factível de conseguir chegar lá. E aí depois disso você vai ver que o objetivo é muito grande, então você quebra o objetivo em partes pequenas. Por exemplo, uma das partes do objetivo é ir para academia todos os dias, né? Esse é o seu objetivo. Fazer pelo menos 1 hora de academia todos os dias. Então cada dia você vai ter o seu próprio objetivo. Ou você pode ter outros exemplos também. Digamos que você quer escrever um livro, né? Esse é o objetivo maior. Esse objetivo maior vai demorar para você conseguir chegar nele. Então você coloca objetivos menores, como por exemplo escrever 1.000 palavras por dia, por exemplo. Ou escrever a estrutura básica do rascunho básico de como vai ser o livro. Ou determinar quais são os capítulos. São objetivos pequenos que te ajudam a chegar no objetivo maior. E isso vai liberando dopamina no seu cérebro cada vez que você chega em cada um desses objetivos. E quando você chega nesses objetivos, a gente vai para o segundo elemento-chave, que é o progresso, ele é sempre visível. No videogame, cada vez que você passa de fase, isso é bem visível para você. Ou quando você é um personagem do videogame que você aumenta o nível, né? Você vai aumentando o nível, você está no nível 1, aí depois você faz alguma coisa que você chega no nível 2, nível 3. Então esse progresso é bem visível. Na vida real, essa visibilidade não existe muito, né? Ela não é tão óbvia. Então você tem que fazer ela óbvia para você. E uma das melhores maneiras de fazer isso é você manter
o que você fez no dia a dia. Então, por exemplo, você escrever, não só tem a lista de tarefas que você tem que fazer, mas é interessante você escrever o que você fez durante o dia, para você ter visível o que você anda fazendo, o seu progresso, que ele seja visível. Porque eu vejo muitas pessoas, por exemplo, eu tenho alguns amigos, por exemplo, que querem ir para academia, e aí eles reclamam que eles não têm resultado na academia. E quando você vai esmiuçar o que eles fizeram, você vai ver que eles perderam tempo, eles não foram na academia os 5 dias da semana, eles não mantiveram a dieta, então aqueles objetivos pequenininhos diários, ele passou batido, e como ele não escreveu, ele não lembra. Então você provavelmente também não sabe o que você fez ou o que você deixou de fazer. Então é sempre bom escrever, para que o seu objetivo seja, para que o seu caminho, o seu progresso seja sempre visível. E lógico, isso leva também para o nosso terceiro ponto, nosso terceiro elemento-chave que tem nos videogames e que não tem na vida real, e que você pode trazer, é recompensar o seu esforço. No videogame, toda vez que você passa de fase ou que você ganha algum objetivo, você alcança algum objetivo, você ganha alguma coisa. Você ganha moedas para trocar por alguma coisa, ou você ganha uma armadura nova, ou uma arma nova, ou você desbloqueia um acesso que você não tinha, um carro que você não tinha, qualquer coisa que o videogame te dê, mas você é recompensado por isso. Na vida real, as pessoas até recompensam, mas elas recompensam as coisas de forma errada. Por exemplo, você foi na academia 5 dias na semana, né, fez 1 hora por dia como você gostaria de fazer, manteve a dieta, fez tudo o que deveria ter sido feito, e aí no final da semana você vai se recompensar. Aí como é que você faz? Você vai lá e come um bolo de chocolate com Coca-Cola. Isso não é uma recompensa, porque você na verdade atrasou tudo que você fez, né? Você jogou fora tudo que você fez. Você deu um tiro no seu próprio pé. No videogame não tem esse tipo de recompensa. A recompensa que você recebe no videogame é alguma recompensa para você continuar indo para frente. Então, por exemplo, digamos que você goste de correr, né? Eu não sou fã de correr, mas eu gosto de usar o exemplo porque eu sei que muita gente gosta de correr ou de andar de bicicleta. Digamos que você conseguiu bater um objetivo seu dentro de um mês. Então você vai dar uma recompensa para você mesmo. Aí uma boa recompensa seria, por exemplo, comprar algum equipamento que te ajude a correr melhor. Por exemplo, um tênis novo, ou um relógio que marca o batimento cardíaco, aquela coisa toda. Ou seja, alguma recompensa que te ajude a continuar evoluindo, igual no videogame. E não uma recompensa que te dê um tiro no próprio pé. Então tenha certeza de que a sua recompensa ela não sabota o seu progresso. Muito pelo contrário, ela faz com que você continue progredindo. Quarto ponto. Quarto ponto é variedade. É uma coisa que existe no videogame, porque o objetivo é te manter estimulado. Quanto mais variedade você tem, mais estímulo você tem no seu cérebro. Por exemplo, imagina você tá lá jogando videogame e você passou de fase e aí você descobre que agora você vai fazer a mesma fase de novo. E aí você passa de fase e você vai fazer a mesma fase de novo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo a mesma fase. Não vai demorar muito tempo para você ficar entediado e não querer mais jogar. Então o videogame ele sempre coloca coisas novas, e as coisas novas não são gigantescas, tá? São coisas pequenas, novas, que vão colocando para manter a variedade do jogo, para você sempre ter uma coisa nova para descobrir dentro do jogo. Na nossa vida real, a gente faz o contrário. A gente monta a nossa rotina, e que é importante a gente montar a nossa rotina, porque isso dá certeza pra gente de como vai ser o nosso dia, mas a partir daí a gente não tem variedade. Então, por exemplo, imagina quando foi o seu primeiro dia do emprego, né? O seu primeiro dia no emprego novo, são pessoas novas, são coisas novas que você tem que aprender, é um ambiente novo, então tem todo aquele estímulo de novidade para você. Agora, imagina que você já está faz 1 ano nesse emprego, ou 5 anos nesse emprego, fazendo a mesma coisa. Você não tem mais aquele estímulo inicial, né? Você está fazendo sempre a mesma coisa, todo certinho na mesma rotina, que apesar de te dar um certo conforto, você não tem mais estímulo para crescer, não tem mais estímulo para fazer nada. E aí você fica entediado, porque a maioria das pessoas são super entediadas com o próprio trabalho. Então, é bom lembrar que rotina é bom, mas você tem que tomar cuidado. E não precisa, como eu disse, não precisa ser uma mudança muito grande, né, uma variedade muito grande na sua rotina. Pode ser pequenas mudanças, né? Por exemplo, na academia, é importante, todo mundo que vai para academia sabe, você não faz os mesmos exercícios todos os dias do mesmo jeito durante anos. Porque até o seu corpo, os músculos do seu corpo se acostumam com aquilo e você para de ter resultado. Então você sempre está fazendo exercícios diferentes, com cargas diferentes, em sequências diferentes e etc. Mas você está exercitando o seu corpo. Então é interessante você tentar fazer isso no seu trabalho também, fazer sempre alguma coisinha diferente. E como eu disse, não precisa ser nada grande, vai adicionando coisas pequenas, diferentes, e não precisa ser permanente também, né? Por exemplo, digamos que o seu trabalho é só, na verdade você não trabalha, você só estuda. Você estuda sempre do mesmo jeito, no mesmo local. Muda o local de estudo por um dia só, né? Depois volta.
E aí pelo menos você vai estimulando o seu próprio cérebro e adicionando variedade ao mesmo tempo. O quinto ponto são desafios constantes. Os desafios constantes, na verdade, é uma coisa que os programadores dos videogames sabem que o nosso cérebro ele é viciado em passar por obstáculos, né, em passar por novos obstáculos. Então ele sempre coloca um desafio sempre crescendo. Então quando você começa a jogar um jogo de videogame, lógico, eles fazem isso de forma gradual. Quando você vai começar a jogar um jogo, você não vai direto logo na primeira fase, você não chega logo no chefão super gigantão, porque o que vai acontecer? Se você chegar nesse chefão, você vai levar porrada, você não vai conseguir ganhar dele, porque você não tem a habilidade necessária para lidar com ele. No início, eles colocam a sua dificuldade no nível da sua habilidade atual. Então, à medida que a sua habilidade atual vai aumentando, a dificuldade também vai aumentando. Então, vai aumentando os dois ao mesmo tempo, até você chegar lá no chefão e ser capaz de derrotar o chefão. Então, é importante que esses desafios, e eles sabem, os desafios que você encontra no videogame, eles não sejam nem tão difíceis, mas também nem tão fáceis. Porque se você encontrar algo muito difícil, logo no começo, você não vai querer jogar. E se você encontrar algo muito fácil, você também vai ficar entediado e também não vai mais querer jogar. Então, eles estão sempre aumentando o nível de dificuldade à medida que a sua habilidade vai aumentando. Mas na vida real isso é super difícil de acontecer, né? Na vida real os desafios vêm para você e na maioria das vezes ou o desafio é muito grande ou o desafio é muito pequeno. Ou seja, ou a gente está com muito medo do que vai vir, porque a gente sabe que a gente não vai dar conta, ou a gente acha que não vai dar conta, ou então a gente está entediado com o que está vindo, porque a gente sabe que a gente vai dar conta super simples, super tranquilo, e não tem nenhum tipo de desafio pra gente. Por isso que é importante, eu vou continuar o exemplo da academia, é você ir aumentando o seu nível de dificuldade. Mas é claro, se é o seu primeiro dia, você não vai colocar lá uma tonelada de peso para você carregar, porque você não vai dar conta, você vai se machucar e você não vai mais querer voltar. Ao mesmo tempo, você não vai ficar sempre carregando o mesmo pezinho leve para sempre, porque senão você não vai ver evolução nenhuma e você também não vai mais querer voltar. Então você tem que ir, na sua vida real também, você tem que dar um jeito de adicionando desafios que sejam mais ou menos ali na paridade com a sua habilidade atual. Os videogames eles aplicam esses 5 elementos-chave o tempo todo em você e de forma constante. São esses 5 elementos-chave sempre voltando, sempre o tempo inteiro. E não é à toa que você fica liberando dopamina o tempo todo, né? Quando você está jogando. Por isso que é tão viciante jogar jogo de videogame e sempre parece que os jogos são sempre muito mais atraentes do que a sua vida real, né? Mas se você conseguir aplicar esses cinco pontos, claro que não são fáceis, você tem que realmente sentar a bunda na cadeira e pensar como você vai aplicar isso na sua vida, porque quando você consegue fazer isso, você consegue controlar mais o nível de dopamina que libera no seu cérebro e você não fica mais estagnado na sua vida.